Sabe que você estava falando, você tem livre-arbítrio, né? Para fazer o que você quiser. E hoje você busca fazer o bem para as pessoas, né? Sim. Mas eu já vi isso até com outras pessoas assim também, que tem essa espiritualidade envolvida, que tem muita crítica também. Né? Pô, se você é tão bom assim, por que você cobra pra isso? Tem. Né? Por que você quer ganhar dinheiro dando um curso ensinando isso? Sim. Você tem esse potencial, por que você não faz isso sem cobrar? Sim. Eu vejo que não tem problema nenhum. Já que você trabalhou isso em você, você tem Sim. que... Né? Você vive disso, não tem problema nenhum. Mas tem muita crítica nesse sentido, de você estar trabalhando pro bem e as pessoas criticando. Mas como você tem esse livre-arbítrio, se você quisesse também, você poderia usar todo esse conhecimento que você tem para praticar o mal também. Sim. Os seres iriam cá do seu lado, os mentores... Viriam outros seres, né? Viriam outros mentores. Mas você ia conseguir também interagir com eles, né? Essa questão de cobrar é engraçado, porque assim, a gente que trabalha com a espiritualidade não tira férias, né? Hora nenhuma, né? Não é? É 100% até no do sonho, tempo. Assim, é 100% do tempo. E o que acontece? A gente cobra um pedaço daquilo que a gente faz. E também porque a gente ainda vive numa dimensão de troca. Então, por exemplo, se eu pago para ver o dom do outro, então eu posso cobrar para também ajudar com o meu. Então, a gente não paga para ver um cantor, para ver um jogador de futebol, para ver um artista, cada um dentro do seu dom. Que estuda. E a gente tem que estudar muito, tá? Quem trabalha com a espiritualidade tem que estudar muito e tem que se dedicar. Eu, por exemplo, eu tento dar bastante conteúdo gratuito também, para ir ensinando as pessoas, e até esse desconforto de estar exposto, que é horrível para mim, de estar nos locais, às vezes, então é desconfortável e ter que manter rede social e companhia, é uma parte que eu faço de graça, só que tem equipe também, né, que precisa ser remunerada. Você e companhia. Assessor, a gente precisa, imposto, e pagar a internet, tudo, tem que colocar, tem que um monte de gente envolvida que a gente também tem que remunerar. Só que a boa parte do trabalho mesmo, por exemplo, eu atendo uma parte do dia com a terapia, e aí eu fico ali 100% entregue àquela pessoa, então enquanto eu tô entregue àquela pessoa, eu não tô ajudando outras. Também tem isso da espiritualidade. Mas enquanto eu não tô ali, eu tô o tempo inteiro trabalhando. Porque eu faço canalização, eu trago ferramenta, eu tenho que trazer frequência energética. Vai ter um acidente em tal lugar, tem que mandar frequência, a gente para. E às vezes, fisicamente, é muito dolorido. Fisicamente. Por exemplo, eu que faço canalização, como tem que levantar demais a minha frequência, às vezes, na hora que aumenta muito, é nariz sangrando, a pele estourando. Sério? Porque é fisicamente assim? Dolorido. Dependendo do ser se ele tem muita luz, por exemplo, um arcanjo, quando chega muito perto, o corpo da gente não aguenta. E isso quando a gente está nesse estado que é o meditativo, de canalização, que você sobe um pouco e ele pega só um pedacinho dele para jogar. E quando tem um desencarne muito grande, esses seres te procuram para mandar frequências também. Para canalizar a frequência. Para trazer. E às vezes tem ferramentas que são para trazer para a Terra como um todo. Que nem eu botei 2 músicas no canal, que são músicas com frequência de luz, que a gente trouxe para ajudar as pessoas. Eu demorei 1 semana para trazer tudo, passando pelo meu campo energético ali, ó, todo dia. Então, assim, é um cansaço físico enorme. Às vezes dá alteração, dor de barriga a gente sempre tem, às vezes. E dá essas alterações físicas. Então, assim, o trabalho, às vezes, que a gente cobra é uma parte. Mas o trabalho mesmo espiritual é o tempo inteiro. É o tempo inteiro dando aconselhamento, falando com pessoas, respondendo mensagens. Mas tipo assim, o que eu queria falar, tipo, às vezes, se você quisesse fazer pro mal, você poderia fazer, você ia se remunerar muito mais, indiscutível muito isso aí. Mais. E talvez ainda não seria atacada por pessoas, não, ia né? Ser, porque ia ser zero de hate, aí o pessoal ama. Ia ser zero. E às vezes a pessoa busca, tipo, esse trabalhar porque cobra e tal, comparando com outros humanos que a gente teve na nossa história, tipo, Chico Xavier, né, Madre Teresa, eles eram bons de verdade. Eles eram melhores, talvez. Eu não sei, bons, eu tenho certeza que eles eram, né? Bons com certeza. Classe menor, mas é que tem pior, um pouco dessa cultura, né? De não pode cobrar. Que tem uma passagem que o pessoal usa, que aquilo que você recebeu de graça, você não pode cobrar. Só que todos os nossos dons a gente recebe de graça. Então ninguém poderia cobrar nada.
Só se você estivesse fazendo um trabalho que não é o seu dom. Então, se seu dom é da comunicação, você não pode se comunicar e ganhar por isso. Se seu dom é da música, você não poderia dom cobrar da cura, por isso. Dom da engenharia, dom do que a pessoa ensino. olha, medicina, engenharia, tudo. Ninguém poderia cobrar. Então, as pessoas, às vezes, elas olham e é tudo aquilo que você vem de graça. Então, herança, você também teria que doar tudo. Você não poderia receber nunca nada, né? Que você está recebendo. Então, se você for olhar, às vezes, ao pé da letra, a gente interpreta também de acordo com o nosso conforto. Sempre. Por isso da verdade, que a verdade, às vezes, sempre tem várias vertentes, vários lados. Então, eu não me sinto desconfortável, porque eu sei, primeiro que tem investimento, tem um tempo. Eu cobro um valor bem pequeno pelo tempo que eu fico. Tem mesas, às vezes, que eu fico. Eu tenho uma mesa que tá aberta ainda. Que assim, todo dia eu tenho que colocar mais ferramenta. Tá 1 mês e meio aberta. Eu tô tratando a pessoa... Cada atendimento é uma mesa, então, que você abre. Que eu abro pra pessoa. Eu tô tratando essa pessoa 1 mês e meio. Por que tanto tempo de tratamento? Porque tinha alguns processos complicados. Muito problema. E às vezes, dependendo do que for, você não pode mexer de uma vez. Lembra? O corpo não aguenta. Nosso corpo físico, às vezes, está numa frequência tão... Tem que ser todo dia, eu vou lá um pouquinho e vou ajustando. Então, 1 mês e meio. Essa está sendo o meu recorde. Nossa. Então, tem mesas, em geral, dura ali 1h30, 2 horas, cada uma. E aí, tem mesas que duram mais tempo. E essa pessoa que está na mesa, ela consegue te dar feedback? Eu vou assim, falando que sempre. Tá melhorando. Olha, a gente já colocou essa ferramenta, tá trabalhando isso. Tá aqui, tá sendo cuidado. Você acha que dá para fazer um multidisciplinar, assim, tipo, com a técnica da mesa e a medicina para buscar uma cura também? Acelera o processo? Acelera porque eu acho Mas que tem o são aspecto irreversíveis, né? energético, né? Então, eu não sei se é tudo irreversível. Porque isso aqui é energia. Lembra? Nosso corpo é uma matéria energética condensada. Eu acredito que nós ainda não temos conhecimento para tratar algumas coisas. Mas eu não acredito que na limitação corpórea, sabe? Eu acredito que nós vamos evoluir para achar alternativas, para achar curas, como outros seres já fazem. É mais uma limitação da mente do que uma limitação corporal. A gente talvez de tempo, né? Talvez ainda não estejamos naquele patamar, naquele momento de trazer algumas tecnologias. Esses seres, eles também se reúnem para falar, vamos entregar essa técnica para a humanidade, para ter evolução na hora certa. Eles inspiram, né? Eles falam que eles inspiram algumas técnicas. Vamos trazer uma cura para uma doença, vamos trazer uma tecnologia para acelerar a vida deles, coisa do tipo. Uma internet, por exemplo. Uma tecnologia diferente, né? Sim. Eu acredito que sim. Legal. Essa parte que você falou que seu corpo físico sofre em determinadas situações, em que momentos que você usa muita energia, seu corpo padece nessa situação, tem o risco de morte, de você se entregar tanto. Eu espero que não. Porque não é uma escolha sua nesse momento, É que assim, quando... É até engraçado eu falar isso. Esses meus mentores, às vezes... Teve uma vez que eu passei por um processo de trazer essas ferramentas, meu corpo sentiu muito, empipoquei inteira, assim. Aí eles falaram assim, desculpa, a gente esqueceu que o corpo humano ainda está tão frágil. Entendo. Nossa. E pega leve com a médium, né? Não bagunça. Você consegue, já que você tem informações, que pra mim são vistas mais como premonições, saber o tempo de atividade que você vai exercer aqui, ou eles não te falam isso? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Isso. Até uns 106. Cara, eu vou morrer bem velha, de cabelo azul, se Deus quiser. De cabelo azul é legal, que vai ficar bem clarinho, vai ficando azulado. 106 já te falaram? Eu falo pra eles que eu quero ficar até os 106, eles não falam. Os meus não falam essas coisas. Os meus, eles nunca falam a hora que a gente vai morrer. Não falam, posso perguntar. Não tem. Mas eles respondem pra que você precisa dessa informação. Mas eles falam uma possível doença que a pessoa pode ter. Se tem alguma coisa de saúde afetando, aí eles já avisam. Que tem que tratar tal coisa, tal órgão. Se eu te procuro lá, por exemplo, né? Se eu te procuro, eles vão te orientar a sinalizar isso aí. Sim, eles avisam. Tem um distúrbio em tal órgão, ou em tal sistema, em tal meridiano, em tal glândula.